Clique Ligue de hoje é sobre internet e movimentos sociais. Por isso, vamos pegar um atalho nessa estrada digital e fazer uma visita especial ao site do MST. O MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, surgiu na década de 80, na cidade de Cascavel, no Paraná, com o ideal: lutar pela reforma agrária e o direito à terra. Hoje, os trabalhadores rurais usam as novas tecnologias para mostrar um pouco mais do seu trabalho e sua história. No link O MST, temos acesso à história do movimento, às notas públicas, linha política e organização, onde é possível ver como os sem terra se organizam e, principalmente, quais são os seus objetivos, que vão muito além da questão da terra. No item Biblioteca, podemos ver todas as notícias divididas por temas que vão do agronegócio aos direitos humanos, passando pelo meio ambiente, entre outros. Os trabalhadores sem terra perceberam a força que as redes sociais têm. Por isso, você também pode acompanhar o MST pelo Facebook. Lá, encontramos alguns conteúdos exclusivos, como lutas e conquistas, e um PDF que conta sobre toda a história do movimento e os desdobramentos desses 26 anos de existência. E não é só, o MST também está no Twitter. Agora, você pode pesquisar e aprender na internet mais sobre as demandas sociais do nosso país, que também fazem parte do universo da cibercultura. Nesse terceiro bloco do programa sobre movimentos sociais online, o Igor Felipe Santos, que é o editor-chefe do site do MST, o Douglas Belchior, da Uniafro Brasil, que é a União de Núcleos de Educação Popular para Negros, Negras da Classe Trabalhadora, vão conversar sobre isso com a gente. Quem também participa dessa conversa democrática por Skype é a Tangriane Coelho, assessora de imprensa do Coletivo de Jovens da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, a FETRAF, em Santa Catarina. Então, primeiro eu vou dar um oi aqui para a Tangriane. Tudo bem, Tangriane? Tudo bem aí? Tudo jóia, tudo bom? Conte um pouquinho como é que vocês utilizam as redes sociais aí para divulgar o trabalho de vocês. A gente trabalha com as redes sociais, mas ainda de uma forma um pouco tímida, porque diferente da realidade que vocês estão nos falando aí, que você, por exemplo, trabalho com jovens, a gente trabalha mais com uma realidade do agricultor, que ainda não é aquela pessoa que tem toda uma instrumentação virtual. Então, uma parte dessa população ainda são os excluídos digitais. Então, assim, hoje a FETRAF trabalha mais no sentido de incluir jovens e incluir também o adulto para o mundo virtual, para aí sim a gente chegar nesse momento das redes sociais. Hoje a gente está trabalhando num patamar, eu diria, um pouquinho mais humilde, né? Porque você imagina, a gente hoje tem na nossa base mais de 130 sindicatos. Aí você imagina que a pessoa que trabalha lá nesse sindicato é uma secretária que talvez saiu do interior. Então, quando ela entra numa realidade dessa, talvez ela não teria computador em casa. Então, ela começa a tomar contato com a realidade virtual, com a realidade digital. Então, é todo um processo e a gente tem trabalhado lentamente nesse processo. O coletivo de juventude da FETRAF-Sul tem trabalhado muito nesse sentido. Uma das nossas bandeiras do ano passado, inclusive, na jornada de lutas, era essa questão da internet banda larga gratuita para os municípios e também comunidades. Porque hoje, se a gente voltar um pouquinho, a gente percebe que muitas comunidades, e muitas mesmo, você não tem nem telefone, né? O sinal do telefone celular não pega. Então, assim, é uma realidade bastante diferente de tudo que vocês estão apresentando aí, porque a gente tem que trabalhar com um resgate geral, tem que trabalhar com um resgate de inclusão desse cidadão que muitas vezes está fora. Claro que tem aqueles que são extremamente high-tech, né, e se adaptaram, e os mais novos, mas a gente ainda tem muito dos dois lados, né? Ainda tem muito daquele que precisa aprender até ligar um computador. Bacana, eu vou te chamar para essa reunião, a gente está numa reunião aqui, você vai participar via Skype e a gente vai continuar conversando aqui sobre como é que eu acesso, principalmente, que é uma curiosidade de todos, né? Como é que vocês fazem para falar rapidamente com todos os participantes, assim, como é que vocês se conectam, quando não tem conexão? Na verdade,
A gente sempre coloca que, Marcelo, que a principal forma de comunicação no MST é a organização do MST. Então, temos as instâncias, os setores, os assentamentos, os núcleos de base, e é por meio dessa estrutura organizativa do movimento que se dá a comunicação. Então, a internet e esses instrumentos de comunicação, eles nos ajudam a dinamizar essa comunicação e fazer as informações chegarem mais rápido. Mas a gente ainda considera que esses instrumentos de comunicação, essas tecnologias que foram desenvolvidas, sem essa organização por trás, ela não alcança esse resultado efetivo. Até porque, se não houver uma organização que tenha essa capacidade de organizar e de formar a sua militância, a turma vai para as lan houses e só vai ver porcaria. Então é importante fortalecer a organização. E a internet vem para ajudar. Então é um instrumento com a sua velocidade, com o seu dinamismo, ele contribui nesse processo, tanto de organização interna, com os militantes do MST, nos seus assentamentos, nos seus acampamentos, e também com o conjunto da sociedade. Porque nós temos feito um esforço muito grande, e por isso a gente tem a nossa página na internet, agora, nesse ano vai fazer 15 anos, temos também Facebook, Twitter, para que a sociedade tenha mais informações sobre a vida no meio rural. Porque os meios de comunicação fazem um trabalho de atacar o MST, os movimentos do campo, e tentar estigmatizá-los. Então, os nossos instrumentos de comunicação, eles tentam justamente fazer o contrário, que é apresentar como é a vida dos trabalhadores dos assentamentos, dos acampamentos, o que eles fazem, como eles vivem, o que eles defendem, e a dimensão da luta em tudo isso. Então, nós estamos atualmente numa grande jornada das mulheres, e a pauta central é contra as alterações do Código Florestal. Então, a grande imprensa vem ignorando a nossa jornada, que já alcança protestos em mais de 15 estados. Mas na internet, pelas redes sociais, a gente consegue apresentar essas ações, apresentar as nossas demandas, para que a sociedade entenda por que as mulheres estão em luta nesse momento, quais os seus objetivos e quais as suas demandas. Então a internet, ela, com o seu fortalecimento, ela vem se constituindo como um lugar aonde nós podemos recorrer. Mas nós temos que ter a consciência de que ainda é muito insuficiente, que a maior parte da população se informa pelo Jornal Nacional, pelos oligopólios da televisão, como a Globo. Então é preciso ter essa dimensão de utilizar esses instrumentos de democratização e, por outro lado, fazer uma luta para que a gente possa colocar os instrumentos de comunicação, principalmente a radiodifusão, que são concessões públicas, nas mãos e sob controle da sociedade brasileira, para que ela possa cumprir a sua função social. Você sente que vocês são muito monitorados assim nas redes sociais? Existe um controle muito grande assim do trabalho do MST? Controle em que sentido, Marcelo? Por exemplo, vocês monitoram o que se fala do MST, um policiamento mesmo das ações do MST online? Olha, assim, as nossas, no sentido de público, assim, nós temos um público muito grande, né? No Facebook, no Twitter nós temos 25 mil seguidores, no Facebook, que a gente começou há menos tempo, faz uns 3 meses, estamos com 3 mil pessoas que recebem as nossas informações, mas no sentido de monitorar, no sentido de acompanhar as nossas atividades, de criticar. Sim, eu acho que na internet esse ambiente é aberto, é como o Douglas colocou no bloco anterior, né? Tem muita gente que defende o MST, mas muita gente que ataca, que vem com senso comum, que vem com palavras feitas, e que de certa forma é esse debate aberto, né? Que a internet, eu acho que isso a gente tem que ter a dimensão. A internet é um espaço de disputa ideológica, então tá todo mundo lá. Então tá a TVT, mas tá também a Veja. Então a luta política que tem na sociedade, ela também está na internet. Então é preciso que a gente utilize cada vez melhor esses instrumentos para que a gente possa vencer aqueles que são inimigos das nossas Douglas lutas. Douglas está lá, querendo falar. Eu acho que é exatamente isso, né? A internet é um espaço de disputa e cabe aos movimentos fazer a boa disputa, né? Aliás, é uma forma de resgatar o Florestan quando ele diz, não se deixe ignorar. É evidente, precisa de uma organização por trás que forme, que dê a linha de atuação política, e a internet pode servir como essa ferramenta propulsora para essa informação chegar mais rápido e a mais pessoas, dado que a tecnologia está aí, né? E a gente não consegue negá-la. No caso do movimento negro aqui em São Paulo, nós temos denunciado muito o genocídio da juventude negra e os casos de racismo, e nós temos algumas experiências
que foram positivas nesse último período. Por exemplo, o caso da menina que foi obrigada a alisar o cabelo num colégio de classe média alta aqui de São Paulo. Isso começou pelos blogs, pelas redes sociais dos movimentos, até chegar um momento evidente, acompanhado de mobilização, de organização política dos movimentos, mas chegou um momento em que a grande mídia não conseguiu negar e teve que noticiar. O núcleo da UNEAFRO na região do Alto Tietê tem divulgado e promovido protestos em torno do aumento de salários de prefeitos e vereadores, que isso tem acontecido no país inteiro, e pela convocação do Facebook, cidades pequenas, com 50 mil habitantes, fazendo protestos com 500, 1.000, 2.000 pessoas nos seus centros. Então isso tem servido de ferramenta de mobilização e de luta. Então talvez esse seja um papel importante que a internet vem cumprindo, né? Ô, Tangriani, você quer participar? Quer falar alguma coisa? Eu queria, sim. Na verdade, eu, ouvindo essa conversa, eu lembrei que a gente tem uma iniciativa que dá muito certo, que é uma adaptação, que eu acho que, diante, por exemplo, da nossa realidade, que é uma realidade de inclusão digital, a gente criou uma rádio web online, né? Uma rádio web. E aí, o que aconteceu? Ela deu muito certo para o nosso público. Porque o que a gente tinha? A gente tinha antes uma linguagem escrita, que às vezes não dava todo aquele acesso que a gente esperava. Então, assim, a gente criou a web rádio, FETRAF-Sul, que acabou atendendo, de certa forma, a demanda desse público que não estava tão afim da linguagem escrita. É claro que a gente tem que ter o cuidado ali para não exagerar, né? Não ir para o extremo. Qual que é o endereço da rádio? Fica na própria página da FETRAF-Sul, www.fetrafsul.org.br. É FETRAF mudo, né? Bacana. Bom, é uma iniciativa que deu certo e que, dependendo de cada movimento, acho que pode ser também levada para outros lugares para atingir no foco o público-alvo, né? A gente tem um minuto para finalizar aqui, palavras finais. Vamos começar, Igor, mandar um recado? Acho que a gente tem que aprofundar essa discussão sobre a internet, sem perder a dimensão de que ela é um instrumento. Que ela é um instrumento que ela pode ser utilizado de uma forma positiva para os nossos interesses ou por uma forma negativa para aqueles que estão contra os nossos interesses. Então nós temos que ter essa dimensão. E a dimensão de que a internet ela não vai conseguir sozinha realizar os grandes problemas da classe trabalhadora. É preciso ter luta, organização, formação, e a internet é um desses instrumentos que pode nos ajudar nessa luta política. Douglas. E como ação prática do uso da internet ao combate ao racismo no Brasil, que é tão importante, né? Tanto quanto o machismo é danoso para a nossa sociedade, o racismo também é. E nós temos usado muito também no fomento da Lei 10.639, que é a lei do estudo da história da África. E isso tem servido também muito como subsídio, esses espaços na internet, para a formação de professores, dado que o próprio Estado que tem essa tarefa não tem feito. Quem quiser contribuir, participar, como faz? www.uneafbrasil.org uneafbrasil.org, e por lá a gente se conecta, se fala e se encontra. Bom, eu queria agradecer a Tandriani, o Douglas e o Igor pela participação de vocês. Em breve, o conteúdo desse programa vai estar disponível também no portal da TVT, onde você tem acesso a todos os temas que nós já abordamos aqui no Clique Ligue. O endereço é tvt.org.br. Para ficar antenado com o que acontece no universo dos trabalhadores urbanos e rurais, acompanhe sempre o que acontece nas mídias sociais da TVT. No Facebook é só procurar por Rede TVT e no Twitter, @RedeTVT. A informação, assim como a terra, um teto e o respeito, são direitos legítimos do trabalhador e uma conquista da humanidade. A gente se encontra aqui, na semana que vem ou a qualquer momento na internet. Tchau!